AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Graças a Deus, com alegria eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Você, nosso amigo que está aí ligado nesse programa, nessa live, Deus tem uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Aqueles que podem, trouxeram, abra sua Bíblia. Quero ler com você um texto hoje que está no livro de 1 Reis, um texto que está no livro de 1 Reis, e nós queremos compartilhar um texto no capítulo 17. Aqueles que trouxeram a palavra do Senhor, acompanhem conosco, por gentileza. Hoje nós vamos estar trabalhando um tema aqui, numa pregação palestra. A verdade é que todo pastor pentecostal, na hora de dar palestra, sai um terra junto, não tem jeito, né? Então isso é natural. Mas louvar a Deus, enquanto você localiza o texto, pela vida do Madem Brasil, esse que é um dos maiores congressos de jovens da nossa nação. E eu falo da nossa nação porque nós estamos no Brasil, mas é um dos maiores congressos de jovens do mundo. Louvar a Deus pela vida do pastor Flávio Pena. Obrigado, pastor Flávio Pena, meu amigo. Uma alegria ter o servo do Senhor. Poder servir a Deus no Madem é uma honra para mim. É uma alegria muito grande essa juventude. Toda a liderança que a gente conhece, gosta, que ama. Vocês são lindos, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus, tenho certeza que Ele mandou embora por justa causa os feios e os lindos ficaram aqui para a glória do Senhor. E você que não acha, não concorda comigo, é pela fé que eu estou falando. Então receba também essa beleza em nome de Jesus. E hoje Deus tem algo especial para nós. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, diz assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2, depois veio a palavra do Senhor, ele dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. Vamos agradecer a Deus. Se você pode, coloque a mão no seu coração e nós vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai, obrigado. Obrigado por essa vida que está conectada, obrigado por esta vida que reservou minutos importantes para ouvir a Tua voz, esse líder, este jovem, esse adolescente, esse irmão, essa irmã, esta casa, essa família que abriu as portas para a Tua palavra, para esta tarde tão especial. Ser conosco, Pai, direcionando e abençoando, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que podem se assentem. Deus abençoe ao Camp Brasil, que também está ligado com o Mademp. Agora, bora compartilhar. Manda para os seus amigos, manda para todo mundo. Diz assim: Deus tem uma palavra para você. Bora compartilhar agora. Isso é muito importante. Parabenizar toda a mídia, toda a estrutura. Esse pessoal maravilhoso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E eu quero trabalhar um tema com você nesta tarde muito especial. A ideia dos Jovens em Ação, que tem sido um programa muito bom na nossa TV AD Perus, justamente com a finalidade de orientar, de direcionar. Então hoje eu queria trabalhar com você, através da vida de Elias, alcançando a juventude, alguns pontos são muito especiais. Hoje vou usar duas palavras que vão marcar a mensagem para que você guarde e não esqueça mais. A primeira palavra é crise. Nós nunca ouvimos falar tanto em crise, nós nunca ouvimos falar tanto nesta palavra como nos nossos dias. Crise financeira, crise econômica, crise conjugal, é uma série de coisas que nós temos ouvido falar. A palavra é crise, a crise ela está presente nos jornais, nos telejornais e muitas vezes até nos altares fala-se essa palavra e se usa. Da verdade é comum hoje e a gente não consegue fugir disso. Mas a segunda palavra que eu quero confrontar junto com a crise é a palavra oportunidade. Então nós vamos falar de crise e nós vamos falar de oportunidade. E você vai ter a opção de escolher para que lado você vai. Você vai ter a opção de escolher a direção que você vai e a partir daí algumas aulas importantes, algumas lições importantes nós vamos tirar daqui hoje para a glória do Senhor. Primeira lição importante é quando a gente fala de Elias, fala do profeta, o grande profeta, o homem de Deus. A gente percebe que ele é um tibista, ele vem de um lugar pequenininho, ele vem de um lugar que se você olhar no mapa de Israel você nem encontra, é um lugar muito pequeno. Ele vem de um lugar desconhecido, não é uma cidade conhecida por alguma coisa. Nós temos a cidade da uva, a cidade do boné, a cidade da roupa, a cidade da costura. Ali, Elias, ele não a cidade dele não tem nenhuma referência, não está nem no mapa. Então a gente pode colocar aqui que essa é a primeira crise. O lugar de onde eu vim é muito simples, o lugar de onde eu vim é muito humilde, ninguém tem uma referência de alguma coisa boa de lá. Isto é uma crise, ou pode ser uma oportunidade.
Talvez ninguém conheça o lugar que você veio pelo lugar em si. Mas quando você for alguém que estiver exatamente aonde Deus quer que esteja, eu vou ver uma oportunidade. Vão conhecer a sua rua porque você é de lá. Vão conhecer o seu bairro porque você é de lá. Vão conhecer a sua igreja porque você é de lá. Você vai levar o nome da sua família porque você é de lá. A primeira oportunidade ou crise é esta. Não importa qual é a sua origem, da onde você veio, família simples, humilde. Talvez você não veio de uma família pastoral, sacerdotal. Talvez você não veio de uma família real. Não importa. O seu chamado é celestial, e é esse chamado celestial que vai contar a partir de agora. É ele que está valendo, oportunidade ou crise. Ninguém conhece meu nome, mas conhece o nome do teu Pai. Ninguém conhece meu nome, mas conhece o nome do teu Deus. E se não conhecer, a partir de você, do seu testemunho, da sua vida, vai passar a conhecer, vão ter que reconhecer quem é o Senhor na sua vida. Oportunidade ou crise. Olha que interessante. A primeira vez que o profeta fala, ela é emblemática. Vamos lá, só para você que está ligado comigo na live, vamos pensar comigo. Lembra o primeiro hino que você cantou? Você lembra a primeira palavra que você pregou? Naquela época, você cantava, era mais uma questão de pai e mãe que acreditavam em você, essa é a verdade, e depois foi melhorando com um pouquinho pela graça de Deus. Mas você lembra, você errou? Não lembro. Eu lembro da primeira palavra que eu preguei, ao invés de pregar a palavra, eu falava glória, 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 glória. O pessoal achava que eu estava sentindo poder, não era sentindo nervoso. Eu estava nervoso, glória, glória, glória. Eu devo ter falado 282 glórias na mensagem, aproximadamente, ainda bem que ninguém gravou aquilo. Mas Elias chega e ele tem uma atitude interessante, ele se aproxima do rei. Deus coloca no coração dele uma palavra para falar com o rei, e ele vai dizer para o rei é o Acabe. Acabe consegue ser o pior rei que Israel já teve. Acabe consegue ser o pior rei que aquela nação já teve. E ele consegue casar com a mulher mais ruim que tinha naquela época também. Não adianta, toda panela amassada tem uma tampa furada, essa é uma verdade, então tome cuidado, viu? Agora, Acabe é ruim, a mulher dele é ruim, e ali Israel está vivendo um processo terrível. Aí, automaticamente, a gente identifica, é uma crise, é um problema, é uma crise. Mas do outro lado, Deus está levantando um dos maiores profetas que aquela nação já conheceu. Alguém está olhando crise, mas o céu está dizendo, é oportunidade de eu levantar alguém diferente nesse tempo para mudar a história. O mundo estava dizendo, é crise, Israel está em crise, e o céu está dizendo, não, é oportunidade, vou levantar um desconhecido, não é de família sacerdotal, mas quando ele levantar a sua voz, eu no céu vou assinar embaixo o que ele falar aqui na terra. Oportunidade ou crise? Para Israel era crise, mas para o céu uma oportunidade de mudar a direção. Você vai fazendo uma escolha, oportunidade ou crise. Agora, quando ele fala, e aí ele diz, não vai chover, não tem orvalho, não tem nada, na mesma hora, Deus dá uma direção para ele, e aí tem um ponto que é importante nisso, seria o terceiro ponto. Quando houver seca no mundo inteiro, a nação de Israel era árida por natureza. Quando houver seca em todos os lugares, Deus preparará um ribeiro para os seus. Quando houver seca em todos os lugares, Deus preparará um ribeiro para os seus. Explica diferente, pastor, explico. Existe o lugar que tem água que só Deus conhece, aonde os seus vão poder buscar na fonte. E agora eu preciso falar de forma bem didática, mas bem profética também. Nunca faltou tanta água, e nunca Deus proveu tantos ribeiros escondidos. Tem ribeiros onde a gente vai buscar, e a gente sente a água fresquinha, e quando Elias chega no ribeiro para beber a água, ele recebe uma notícia interessante. É um congresso de jovens, então me permita usar uma linguagem jovem, pastor Flávio Pena. Você sabe que a Bíblia, pastores, todos, a Bíblia, ela muitas coisas que as pessoas fazem hoje é bíblico, ok? Vou dar um exemplo. Quem criou o restaurante self-service foi Deus. Foi. Ele falou assim, ó, todo dia vai ter o maná, vocês vão lá e pegam. O self-service. Foi o Senhor que criou. Você vai lá, pega. Não pega mais, pega para o dia. E agora, eu vou revelar para vocês quem criou o delivery.
está no texto. Ouça, olha o que está escrito. E os corvos traziam pão e carne pela manhã. E traziam pão e carne à tardezinha. Deus criou o delivery. No deserto, o maná era self-service. Você vai lá e pega. Mas com Elias, no Ribeiro do Querite, Deus manda na casa. Eu não sei se Deus vai te levar para pegar, ou vai mandar na sua casa. O que eu sei é que não faltará pão, não faltará água, não faltará nada para você. Pastor, o que eu faço? Se prepare para ver a providência de Deus. Apenas abra os olhos. O mundo está gritando crise, e Deus está dizendo oportunidade de eu mostrar que eu sou o Senhor na vida de cada um de vocês. Eu vou mostrar que enquanto algumas portas das nações se fecharam, a porta do Brasil vai se abrir, coisas maravilhosas vão acontecer. Para alguns vão ter que buscar, outros Deus vai mandar na casa, e não vai mandar só uma vez, vai mandar de manhã, vai mandar à tarde, vai mandar de manhã, eu profetizo na sua vida, Deus vai mandar de manhã, Deus vai mandar à tarde. Pastor, o que eu faço? Se prepara, aquilo que é teu chega, em nome de Jesus. Para alguns, aleluia, é crise, mas para outros é oportunidade. Está aqui, e fica claro. E olha que coisa interessante, esse iFood espiritual, esse iFood do Senhor, esse delivery, essa entrega. Você que me ouve, já pediu uma pizza na sua casa? Eu sei que já. Já atrasou alguma vez? Eu sei que já. Você ficou bravo, ligou, falou que ia cancelar. A mulher falou, não, saiu agora. Era mentira dela, era mentira, mas ela mandou sair depois, ok? Presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. Deus te abençoe. Olha só, o corvo de Deus não atrasa. A entrega de Deus não atrasa. A entrega do Senhor chega de manhã e chega à tarde. Chega de manhã e chega à tarde. Se Elias estivesse com alguém, ele ia falar 11h59, espera 1 minuto, vem vindo de lá, vem vindo de lá, vem vindo de lá, vem vindo. Não atrasa, não atrasa, não atrasa. Pastor, o que você quer dizer? Alguns estavam passando fome, isso vai acontecer, mas para os seus, para os escolhidos, para aqueles que tiveram coragem de falar e declarar, aqueles que não tiveram medo do rei, não tiveram medo da Jezabel, esse Deus vai cuidar. Jovem, não tenha medo das autoridades que estão contra o evangelho. Pregue a palavra, cante, louve, adore. Tem Jezabel se levantando contra a vida de muita gente, mas você será guardado pelo Senhor. Deus vai te esconder, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. E quando a fome chegar, chega a providência. Quando a fome chegar, chega o corvo, chega o pão e chega a carne, em nome de Jesus. Porém, tem um ponto que é importantíssimo a gente trabalhar na vida do jovem. Você moça, você rapaz, homem tem muito disso, né? Em casa eu tenho alguns sapatos. A Midian tem um pouco mais que eu, a minha esposa. As irmãs, parece que tem um espírito da centopeia. Se pudesse ter um monte de pé, é um negócio bem colorido que elas iam fazer, muito estranho isso. Os homens não. Os homens têm um sapato só que gosta dele demais. Ele é feio, mas os dedos acomodam de uma forma maravilhosa. Você sente uma paz quando você põe aquele sapato? Você até chora. E aí, nós temos uma dificuldade. Se a gente gosta tanto de uma coisa, que usa sempre. Às vezes o mesmo terno, às vezes o mesmo sapato, se acostuma muito com aquilo. E o jovem tem uma característica interessante. Deus dá uma saída para ele, alguma coisa que deu muito certo. E ele continua acreditando nisso, que deu certo, que deu certo, que deu certo. E ele vai, e ele continua, deu certo, deu certo. E às vezes a gente precisa virar a chave. Eu vou falar uma coisa aqui com você, presta bem atenção. E não perde isso. Não perde isso agora. Existem bênçãos, mas existem tempos para essas bênçãos. E toda a providência de Deus, ela tem um tempo. É um tempo determinado. E chega uma hora que as coisas precisam mudar. Me permita compartilhar um testemunho meu pessoal. Quando eu aceitei Jesus, que eu fui numa igreja, eu tinha 16 anos. Eu era da mocidade, lá na mocidade tinha 5 jovens.
Um dos jovens era a irmã Ana tinha quase 70 anos. Era o jovem da igreja, solteira, tadinha, tá? Jovem. A outra jovem da igreja era minha mãe. Minha mãe era jovem da igreja. Tinha um casal de jovens que era jovem de verdade. E tinha eu e mais uma pessoa. Penso numa mocidade estranha. Não tinha ninguém jovem lá, na verdade. Só que aquela mocidade era a única mocidade que eu conhecia. Então, para mim, ela era top. Ah, minha mocidade é bacana demais. E um dia, eu saí com essa mocidade, que era top, para ir visitar um congresso. Primeiro congresso que eu fui. Era na Vila Miriam, pastor Samuel Valadares, quem pregava era o pastor Rogério Costa. Todo mundo lembra desses nomes aqui. É tudo velho aqui, viu, esse pessoal aqui, não repara não. E quando eu cheguei lá, tinha um grupo de jovens, de 80 pessoas cantando. Um outro de 120, aqueles corais imensos, o outro de 60, o outro de 100. Cada um que cantava aquela divisão de vozes, eu não sei se era 12, 14, 16, eram muitas vozes que tinha ali de divisão. Eu chorava, olha que coisa bonita. Um cantava, o outro cantava, eu achava aquilo maravilhoso. Ai, que coisa linda. Aí depois, quando chegou a nossa vez de cantar, a gente era só em 5. Nós tínhamos alugado uma Kombi, mas usou só metade da Kombi, porque não precisava usar a Kombi inteira, era pouquinho. Quando a gente chegou lá para cantar, a regente levantou num desespero, quase chorando, a regente, quase chorando. Ela levantou assim, quase chorando. E não era a presença de Deus, não, era medo e preocupação, porque só tinha grupo grande lá. E na hora de cantar, ela falou, canta alto, com medo daquela turma. Nós cantamos, Deus honrou, aquele pastor pregou e foi uma bênção. Quando Deus falou conosco, o poder se manifestou. E no final, guarde bem isto, no final, as pessoas entraram na Kombi, voltaram embora, o meu grupo de 5 estava triste. E eu feliz, eu radiante com aquele evento, com aquele congresso. Quando eu perguntei por que eles estavam tristes, minha mãe falou, a gente está com medo de você sair da igreja. Falou para mim. Falei, mãe, por que você está com medo de eu sair da igreja, se eu gosto da igreja? Ah, porque você viu essa igreja, tem um monte de jovem, tem um monte de pessoas, você aqui na igreja não tem jovem nenhum, então certamente você vai querer congregar em outro lugar. Pensamento da minha mãe. Eu falei para ela assim, mãe, com todo respeito, embora quando a gente é jovem, a gente não é todo respeito não, né? Mas eu falei do meu jeito, mãe, com todo respeito, Deus me chamou nesta igreja pequena, para que eu crescesse aqui. Se Ele quisesse numa igreja grande, Ele teria me chamado numa igreja grande. Eu só sairei daqui o dia que o Senhor quiser. Aquela mocidade de 5 jovens se tornou um grupo de quase 40 jovens, todos batizados com o Espírito Santo, cantando louvores a Deus. Os anos se passaram, e quando eu completei 6 anos que dirigi aquela mocidade, meu pastor me chamou e me tirou da frente da mocidade. Eu fiquei triste, gente, porque aquilo era a minha vida. Eu amava cuidar dos meninos, eu amava estar com aquela juventude. E eu fiquei arrasado, foram 3 meses difíceis para mim, confuso, tendo dúvidas. E aí foi quando eu entendi que 3 meses depois, eu estaria assumindo uma igreja para dirigir. E era outro projeto de Deus. Crise ou oportunidade. A água do ribeiro vai secar. A água do ribeiro vai secar. Mas quando a água do ribeiro vai secar, não quer dizer que Deus parou de cuidar. Quando a água do ribeiro secar, quer dizer que Ele vai cuidar de outro jeito. A providência não virá daqui, a providência virá de lá. A água do ribeiro vai secar, eu já estou te avisando. É uma providência momentânea. Por quê? Porque agora vem algo diferente para a sua vida. Eu sinto a autoridade do Senhor para dizer que ministérios vão ser mudados nesse Umademp. Ministérios serão alterados neste Umademp. Pastor, eu cantava, agora você vai cantar com unção e graça. Deus vai curar. Pastor, eu cantava, você vai cantar e Deus vai te usar em revelação. Pastor, eu pregava, você vai pregar. E sem pôr as mãos, Jesus começará a batizar com o Espírito Santo. É diferente, é uma mudança. O ribeiro seca, mas vem outra providência. Qual que vem? Aleluia! Ouça, pastor Renato, quando o ribeiro seca, Deus fala com Elias, dizendo assim, Elias, fica tranquilo que eu vou cuidar de você. Aí Elias sorri e fala, glória, Deus vai cuidar de mim. E aí Elias pergunta para Deus, Senhor, e para onde é que eu vou? Onde é que o Senhor vai cuidar de mim? Aí Deus fala para ele assim, eu preparei uma casa top para você ir. Aí Elias, com toda humildade, pensou no palácio, né? Lá é top, no palácio, tem umas coisas bacanas lá, tem empregados.
Aí ele, onde é que é a casa, Senhor? Aí Deus fala para ele, você vai na casa de uma viúva, bem pobrezinha, a mais humilde que tem, e é lá que eu vou cuidar de você. Não faz sentido? Aí é que está, e essa é a grande diferença de ser jovem aqui. Você não faz o que faz sentido, você faz o que Deus manda. E quando eu faço o que Ele manda, que não faz sentido para mim, mas faz sentido no céu, isto abre portas para trazer bênçãos para a nossa vida. Por favor, não faça o que faz sentido, faz o que Ele manda. Não faz o que você está sentindo, faz o que Ele orientou. Não faz o que você acha, faz o que Ele quer. Deus está direcionando você para algo especial. É na casa da viúva que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. A diferença é que quando você aceita o desafio, Deus não só cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida da viúva, Deus cuida da criança. Deus cuida de você, Deus cuida da viúva e Deus cuida da criança. Quando você aceitar o desafio, Deus vai cuidar de você, Ele vai ajudar aquela igreja, aquela congregação. Deus vai fazer alguma coisa lá. Se você, aleluia, aceita o desafio. Ele chega e vai para a casa da viúva. E tem uma coisa interessante. Quando ele chega na casa da viúva, a viúva está apanhando lenha, e ele pede, traz para mim um bocado de pão, eu quero comer alguma coisa. E a viúva é toda boazinha, toda bonitinha. Ela fala, meu Senhor, não tenho nada, senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na panela. E aí eu imagino Elias falando com o filho dela, não tem nada não, tem só um pouquinho, então tá bom, você faz para mim, depois você come. Vamos lá, só entre nós, hein? Brasil só está nos vendo. Tem jovem que é folgado. Folgado. Eu sei porque eu tenho uns lá em casa também. Tem, lá na igreja, tem jovem que é folgado. Jovem é terrível, irmão. Se acha. Dependendo do cabelo então, se acha mais ainda. E aí, Elias tem esse quê de jovem, viu? Esse quê de jovem. O que ele faz, pastor? Ele chega lá e fala, primeiro eu, você vai cuidar de mim, e depois eu cuido de vocês. Engraçado, como um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite, faz a diferença numa vida, faz a diferença numa casa. Crise ou oportunidade? Eu tenho um pouco. A crise me diz que aquilo ali eu vou fazer, e não vai dar para nada, não vai acontecer nada. Mas a oportunidade me diz que Deus vai pegar aquele pouco que eu tenho. Tem tanta gente aqui que achou que tem pouco. Tanta gente aqui que chegou dizendo, eu não sei, quem sou eu para estar aqui? Desculpa, é com esse pouco que Deus vai trabalhar. Deus não quer mais quem tem muito, quem acha que tem muito. Deus não quer arrogância, Deus não quer soberba, Deus não quer salto alto, Deus não quer as pessoas que chegam achando que nada vai dar certo se elas não participarem. Deus quer você que acha que não tem força, Deus quer você que acha que não tem condição, Deus quer você que chega dizendo, por quê, pastor? Porque você depende dEle, e aquele que depende dEle, nunca falta nada. Aquele que depende dEle tem resposta rápida, aquele que depende dEle virá a glória do Senhor. Então se você, como eu, como uma DEP Brasil, depende dEle, aonde você está agora, eu desafio você a pegar esse um pouquinho de azeite, esta farinha na panela, e dizer, não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua igreja, não vai faltar na regional. Nestes dias de crise, há uma oportunidade tremenda de você ver Deus suprindo necessidades, Deus fazendo milagre. Crise ou oportunidade, se você entende que Deus está te dando uma oportunidade, erga a tua mão e comece a glorificar a Ele. Mas a crise está feita, as coisas estão acontecendo. É interessante porque é um ministério diferente. Eu me lembro, eu estava em casa, irmãos, eu era jovem ainda, magro, em algum momento da vida eu já fui. E quando eu estava lá em casa, o cabelo eu tinha e tenho, graças a Deus. Mas quando eu estava lá em casa, aconteceu de ligar uma missionária para mim.
Tão bom quando você recebe a ligação da missionária, mulher do fogo de revelação. Ela me ligou, irmão, eu já fui recebendo uma alegria, uma glória. A hora que ela me ligou, eu só faltei pular. Ela disse, irmão André, Deus mandou te ligar. Eu falei, liga, aleluia, pode falar. Estava com a vida certinha, então eu sabia que não tinha B.O. nenhum, era só a bênção mesmo. Pode falar que vamos ouvir. Aí ela disse assim para mim, Deus mandou te ligar e te pedir uma cesta básica. Irmãos, eu olhei assim no telefone assim, pensei, essa irmã está viajando. Ela está fora da visão de Deus. Eu não tenho nem para mim. Naquela época a gente comprava o cachorro quente com passe. Você lembra disso? Se você lembra, você não é tão... ok. Vamos lá. E aí eu não tinha, vale transporte, eu não tinha para fazer isso. Eu estava numa situação terrível financeira. E eu falei, irmã, eu já recebi aqui e já entendi o mistério de Deus. É para eu orar por você, e depois que eu orar por você, Deus vai enviar a providência na sua vida. Ela falou, não, é cesta, é comida que você vai me dar. Eu abaixei a cabeça, entendi, amém. E ela colocou uma brasa acesa na minha cabeça muito grande. Eu fui trabalhar no dia seguinte pensando na irmã, no serviço pensando na irmã, até que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Meu sentimento, guarda bem isto, era de crise. O que é crise? Impotência de resolver alguma coisa. Meu sentimento era de crise. A irmã com fome, Deus querendo que eu fizesse alguma coisa, e eu não tinha o que fazer. Meu sentimento era de crise. Então o que eu fiz? Peguei uma lista, um papel, e comecei a escrever o nome dos membros da igreja. Peguei aquela turma que a gente tem mais amizade, que dá para pedir alguma coisa. Você sabe que se a pessoa tiver, ela vai te dar. Fiz uma lista, arroz, feijão, carne, tudo que vai numa compra. Escrevi no papel e disse, hoje à noite eu vou pedir para os irmãos, eles vão me ajudar. Estava no coração já, está definido. Passou um pequeno momento. Meu diretor liga, meu chefe me liga, me chama na sala dele, e quando eu entro na sala dele, ele diz assim para mim, eu fiz uma promessa. Nós não fazemos promessa, nós fazemos votos. Mas ele disse que fez uma promessa. Que se entrasse um determinado dinheiro, ele ia separar esse dinheiro, ia dar numa casa de caridade, ou algum lugar que precisasse. Olha que interessante. Ele virou para mim e falou, vocês que são crentes, sempre conhecem alguém que está precisando de alguma coisa, não é? Eu falei, Eu falei, espera um pouquinho, chefe. Fui para a sala, voltei, peguei a lista e mostrei a lista. Ele disse, que lista é essa? Era a lista da compra da irmã que eu ia fazer, que me ligou pedindo ajuda. Aí ele tirou o dinheirinho, na época, eram $200. Hoje é muito dinheiro, eu não sei fazer essa conta. É um dinheiro que dá para comprar muita coisa. Aí ele me deu e falou assim, vai lá e faz a compra da sua irmã. Eu virei para o chefe e disse, Deus está te usando. Crise ou oportunidade? É a hora de você definir. Se você abaixar a cabeça e se entregar, é crise. Se você confiar que a lista que você faz pode ser boa, mas a lista de Deus é melhor. O plano que você fez é bom, mas o plano de Deus é melhor. A ideia que você teve é boa, mas a ideia de Deus é melhor. Crise ou oportunidade? Eu estou vendo oportunidade. Eu estou vendo portas abertas. Eu estou vendo um caminho de mudança. Eu estou vendo algo de Deus para a tua vida. O mundo está gritando crise e Deus está dizendo, é a minha oportunidade de fazer algo por vocês. A igreja estava fechada e foi criada uma televisão AD Perus, oportunidade. Não poderíamos ter jovens aqui em toda a igreja. Então a palavra está chegando, o milagre está chegando, é online, é da forma que dá. O Espírito nos conecta hoje e não cai não tem queda, é banda larga. É o Espírito trabalhando, glória. Mas ouça, Elias caminha mais um pouquinho, e aqui na frente, nós temos o desafio dos deuses. Presta atenção, Elias, ele vai enfrentar os 450 profetas de Baal. Gente, ele é um homem contra 450, isso é crise ou oportunidade? Crise ou oportunidade? É crise. É 1 contra 450. A conta não fecha, a conta não bate.
Nem se ele saísse correndo dava conta. Quem garantia que ele era o mais rápido para sair correndo? É encrenca. Mas Elias, ele tem um dom de Deus de transformar crises em oportunidades. E aí eu quero que você entenda isso da seguinte forma, e guarda bem no seu coração. Se puder, compartilhe, isso é bom para você agora. É para sua casa, é para sua família. Quando Elias recebe o desafio, ele topa o desafio. Ele entende o desafio, ele chama para o desafio. Sabe aquele que transforma a crise em oportunidade? Ele não tem medo do desafio. Era mais fácil não fazer camp, não fazer uma DEMP, não fazer CIBEMP. Mas o desafio foi colocado e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Era mais fácil não ter ensaio, ficar em casa. Era mais fácil cruzar os braços. Mas nós entendemos que isto era a oportunidade de vencer a crise e fazer a diferença. Agora é diferente. É a oportunidade. Elias, ele faz um show pirotécnico. Ele manda o fogo descer do céu. O fogo desce do céu. Os profetas são mortos. Olha que interessante. Guarda bem isso. Crise é oportunidade. Deus na crise vai te mostrar o caminho da oportunidade. E Ele vai te dar ferramentas espirituais para chegar na próxima fase. Você não vai sozinho, você vai ter ferramentas espirituais para chegar na próxima fase. Mas eu não posso terminar de falar sem dizer que jovem às vezes é estranho. O mesmo jovem que enfrenta 450 profetas de Baal, no dia seguinte, no momento seguinte, quando aparece uma Jezabel, sai correndo de medo. E é engraçado isso, porque ele vai para a caverna, e na caverna ele fala assim: eu quero morrer. Eu se fosse Deus, eu ia falar assim para ele: vai lá na Jezabel que a gente terceiriza, ela te mata. Quer morrer, vai lá. Ele está ali na caverna, e talvez esse seja um ponto importante agora na nossa crise. Nas nossas crises a gente vai para a caverna. Eu não me lembro de um tempo em que tem tanta gente na caverna como esse. Eu não me lembro de um tempo em que tem tanto jovem entrando em live, vendo sertanejo, vendo forró, vendo tanta coisa. Eu não sei o que você está consumindo, mas Deus me mandou aqui para falar isso com você. Eu não sei se os outros vão falar, mas eu vou falar. Eu não sei o que está enchendo o teu coração quando você está na caverna, mas pelo amor de Deus, caverna não é lugar de se entregar. Caverna é lugar de ouvir a voz de Deus, ter uma direção clara, porque caverna não é residência fixa. Caverna é parte, caverna não é o fim, caverna é um pedaço, caverna não é o fim, caverna faz parte, mas a caverna acaba, a caverna fecha. Um dia você sai dessa caverna, mas quando sair, sai ouvindo a direção de Deus, sai entendendo a voz do Senhor, sai compreendendo o que Ele está falando. Talvez lá na caverna você não viu fogo, talvez na caverna nada tremeu, mas tem um vento lá, tem um vento do Senhor, é a voz dele dizendo: vem, vem Anderson, vem Maria, sai da caverna Felipe, sai daí Rafael, vem, 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 eu quero você fora, eu quero usar a sua vida, você foi chamado, você foi escolhido, está na crise, mas eu estou te dando uma oportunidade de ouvir a minha voz. Que coisa boa, preste atenção. Ele sai da caverna, vai sair da caverna. Número 1, quem sai da caverna sai mais forte. Quem sai da caverna sai mais preparado. Quem sai da caverna não sai entregue à tristeza. Ele percebe que Deus deu uma oportunidade para ele. Quem sai da caverna sai com visão e sai entendendo. Sai sem medo. É engraçado, porque ele sai da caverna, guarda isso agora, e ele não tem outro lugar, ele sai da caverna e ele vai para o palácio. Quem sai da caverna sai com coragem para ir diretamente, não é depois não, sai com coragem para ir diretamente para a cena do crime, sai com coragem para ir para o lugar da guerra, e quando chega lá, ele quer falar com quem? Quero falar com Acabe, quero falar com Jezabel, quer falar o quê? Vai chover. Não é vocês que mandam, é o Senhor que está ouvindo, vai chover.
É interessante, porque em meio a isto, crise e oportunidade, eu vejo aulas que são dadas. A nossa penúltima aula é um moço do profeta que recebe a incumbência de subir uma montanha, um monte, para ver se consegue ver alguma coisa. Ele sobe uma vez e não vê nada. Ele sobe 2 vezes e não vê nada. Ele sobe 3 vezes e não vê nada. Ele sobe a 4ª vez e não vê nada. A 5ª não vê nada. A 6ª não vê nada. Talvez muitos de nós acharíamos que isso é uma crise e desistiríamos. Mas na 7ª vez, ele vê um negócio pequenininho. Uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. E quando ele vê essa nuvem, ele segue e diz para o profeta: profeta, eu vi uma nuvem pequenininha, é do tamanho da mão de um homem, o que a gente faz? O profeta disse: você não está entendendo, é crise, não, é oportunidade, é aquilo que é pequeno que Deus faz grande, é aquilo que começa pequeno e Deus transforma em algo grande. Mademp Brasil não foi sempre assim, não, um dia nós começamos pequeno para ser hoje o gigante da palavra, o gigante da graça, o gigante da presença do Senhor. Começa pequeno, mas cresce. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isto é um sinal, vai chover, vai ter resposta, sai correndo, pega o guarda-chuva, você tem que se cobrir, vai acontecer. Mas, nessa última lição, e é uma lição ligada ao arrebatamento, eu quero chamar você para uma conversa séria. Preste atenção nisso. Elias pega um discípulo importante chamado Eliseu, diz assim: Eliseu, vai vir um carro de fogo aí, e eu vou subir, e você tem que estar preparado, porque a hora que eu subir, se você estiver comigo, você vai pegar uma coisa que é importante para você. Não existe crise e oportunidade pentecostal que não acabe no fogo. A nossa história vai acabar no fogo. Eu vou profetizar. Até o final deste Mademp Brasil, pessoas que estão neste ambiente serão batizadas com o Espírito Santo. Vai terminar no fogo. Vai terminar diferente. É interessante porque é crise ou oportunidade. Para Eliseu agora, o meu mestre vai subir, e o que eu faço? Você fica, pega a capa, porção dobrada, tem mais para a sua vida. Não vai ficar sozinho, é a oportunidade de ter porção dobrada, é agora. A gente vai acabar no fogo. Aonde tem fogo? Se você pode, aí na sua casa, põe a mão no seu coração. Se você pode, aqui na igreja, fique de pé. Características do fogo. Número 1. Quando ele começa a queimar você, e este é o fogo que vai envolver o Elias, ele é incontrolável, porque ele é o fogo de Deus. E esse fogo de Deus, quando começa a queimar a sua vida, ele deixa marcas profundas do Espírito Santo. Crise ou oportunidade. Você chegou aqui chorando, com o coração aflito, mas agora o fogo de Deus queima você. Ele vem para sarar, ele vem para operar, e não tem como a vida do profeta do fogo terminar se não for no fogo, e agora é fogo. Fogo naquele que precisa desta graça do Senhor, fogo naqueles que vão ser cheios do Senhor, fogo na sua vida. Este fogo agora que eu profetizo, e começa a pegar nas pessoas que estão aqui neste ambiente. Este fogo que alcança as casas, este fogo que trabalha nas vidas, este fogo que é a graça do Senhor que te envolve. Aonde você está agora, se renda à graça do Senhor. Se renda à graça do Senhor.
Se renda à graça do Senhor. Se renda à graça do Senhor. Se renda à graça do Senhor. Elias, o carro está chegando, é o fogo do Senhor. Ele vai te envolver. Ele vai, não resista ao poder de Deus que envolve, ao poder de Deus que vem. A reação do Senhor, pastor. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.